E aí, pessoal, vamos começar então nossa segunda aula, né? Nossa segunda semana do PET 5, tá? Então, essa semana nós vamos falar das duas Europas, tá? Nós já falamos sobre a Europa, né? Comparando lá junto com a Ásia, né? No continente euroasiático, né? Ou Eurásia. Mas hoje nós vamos ver a divisão da Europa. A Europa em si, ela tem uma grande quantidade de países, grupos diferentes, e ela é normalmente dividida em duas, tá? Tem também outras divisões em maiores partes, principalmente por questão geológica, mas hoje nós vamos ver a divisão dela em Europa Oriental e Europa Ocidental, tá? Então, pessoal, a Europa nós chamamos ela de Velho Mundo, né? Porque é de onde surgiu muito das coisas que nós temos hoje, e foi é, os colonizadores, né, de África, Ásia e América, né, ele é limitado, o continente, né, por questão física, a oeste pelo Oceano Atlântico, ao sul pelo Mar Mediterrâneo, ao norte pelo Oceano Glacial Ártico e a leste pela Ásia, sendo que os Montes Urais são a divisão natural, né, que separa o continente. Como a gente viu, Europa e Ásia estão, do ponto de vista geológico, em um único continente, né, a Eurásia, que é aquela porção de terra toda que forma um conjunto único, mas que é separado os dois continentes devido a questões sociais e étnicas, né, culturais. Então se separa e aí normalmente se usa os montes Urais como uma divisão natural, né? Já que tem essa cadeia de montanhas, ela é considerada o divisor natural. Tudo que está a oeste é considerado Europa, tudo que está a leste é considerado Ásia, certo? O continente europeu vai ser importante porque foi palco de uma das maiores transformações, é, tanto da história da humanidade, tá? Então, onde surgiu várias das mentes mais famosas, mais brilhantes. Então, foi na Europa que se iniciaram as grandes guerras, especialmente a Segunda Guerra Mundial. Foi lá que aconteceu a Revolução Industrial na Inglaterra, né, no final do século XVIII. Foi lá que vai dar origem às indústrias, ao desenvolvimento econômico, né? Foi lá que se iniciou as grandes navegações que levaram à descoberta do continente americano e à colonização da América e da África. Foi lá que aconteceu a Revolução Francesa, que depois o poder dos reis e deu início ao desenvolvimento da República, né, da democracia, o poder do povo, tá? Foi lá que várias mentes famosas, tanto da ciência quanto da literatura, desenvolveram seus trabalhos, né? Aqui nós temos exemplo de Copérnico e de Einstein, né? Mas nós temos também, por exemplo, escritores famosos como Mary Shelley, Tolkien, entre vários outros que surgiram lá, né? Foi lá que se desenvolveu religiões, né? Como o cristianismo, ele ganhou força na Europa, seja o catolicismo na, na, na Itália, ou o protestantismo, tanto na Alemanha quanto na Inglaterra e em outros países protestantes, é, em vários outros aspectos sociais, culturais, econômicos, políticos que se desenvolveram ali. Por isso a Europa tem um papel tão importante no mundo até hoje, tá? A geografia política é totalmente determinada pela história desse continente. Então foram vários séculos de ocupação, invasões e revoluções, né? Países que existiam desapareceram, países que não existiam surgiram, outros ganharam poder, outros perderam poder, e a Europa chegou ao que é hoje, tá? Mas ainda nós temos várias regiões estáveis, como a Geórgia, a questão basca, né? O povo basco lá na Espanha, entre outros grupos de povos que tentam sua liberdade, sua definição como um povo separado e tudo mais. A mudança mais significativa é a formação do Bloco Econômico da União Europeia, né, a partir de 1991, que abrange 15 países no total de 48 do continente, tá? Nós tivemos recentemente a saída da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, do Brexit, né, a saída da União Europeia, mas ainda é o maior bloco econômico do mundo e é extremamente importante do ponto de vista tanto econômico quanto político na Europa, devido às decisões que são tomadas como um todo pelos países que fazem parte da União Europeia, né? Abolindo barreiras econômicas e fronteiras.
Nós temos então a divisão da Europa em duas, Europa Ocidental e Europa Oriental. Talvez na hora de pesquisar vocês tenham que tomar cuidado para fazer as atividades, porque também tem uma divisão, por exemplo, Europa do Norte, Europa do Sul, continental, que são divisões da questão de vista natural, tá? Então, se for pesquisar, divisão da Europa Ocidental e Oriental, tá? O período posterior ao da Segunda Guerra Mundial, quando se inicia a Guerra Fria, é aquele período que fica consolidada a chamada Cortina de Ferro, com os países socialistas comunistas do leste europeu formando uma barreira que isolava o leste europeu do mundo ocidental, né? Esse termo foi cunhado na Inglaterra e definia que esses países do leste europeu eles agiam como uma cortina, protegendo a União Soviética, mais especificamente a Rússia, no caso de uma invasão ocidental, né? Dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra ao território russo, né? Primeiro eles teriam que passar, eles seriam bloqueados pelo território dos países do leste europeu, certo? Essa divisão perdurou até o início dos anos 90, quando a União Soviética terminou e os países que compunham a mesma ou estavam sob influência abandonaram o regime socialista, tá? Então aqui nós temos esse mapinha, pessoal. Em laranja nós temos os países capitalistas, tá? Os países, ah, perdão, nós temos os diferentes países, né, em laranja. Os países em verde são os chamados países da cortina de ferro, tá? Que aderiram, que faziam parte da cortina de ferro, certo? E a cortina de ferro nós vemos está marcado com essa linha vermelha. Então, caso esses países, os países ocidentais quisessem chegar à União Soviética, à Rússia, né, eles teriam que passar por esses países da chamada cortina de ferro. Eles teriam que coisar, certo? Por que a Iugoslávia e a Albânia estão do lado de cá? Porque eles não faziam parte da União Soviética, mas eles eram socialistas, tá? Eles eram aliados, certo? Já a Finlândia, a gente considera eles não eram aliados, na verdade até tiveram guerra contra a União Soviética, mas ainda assim eram uma proteção aqui da União Soviética, certo? Então, cortina de ferro, essa divisão, essa proteção que esses países realizavam com relação à União Soviética. Atualmente, ela separa a Europa em desenvolvido e menos desenvolvido, né? Então, no início, Europa Ocidental, aqueles países que seguiam o capitalismo, a oeste, países Europa Oriental, países socialistas. Hoje, como não tem mais essa divisão, nós definimos Europa Ocidental, países desenvolvidos, Europa Ocidental, Oriental, países subdesenvolvidos, que não se desenvolveram. Então, os países que fazem parte da Europa Ocidental estão mais desenvolvidos economicamente e socialmente, melhor nível de educação, de saúde, por aí vai, do que os que fazem parte da Oriental. A Europa Ocidental conta com maior desenvolvimento, menor percentual de desemprego, menos pessoas sem emprego e maior qualidade de vida. O leste europeu tem uma cultura própria e se aproxima da cultura asiática, como do Oriente Médio, e a Europa Ocidental possui uma cultura diferenciada, né? Então, no leste europeu é muito comum a igreja ortodoxa, né? A igreja cristã ortodoxa, que é muito ligada ali ao, ao Oriente Médio, e também é muito presente o islamismo, tá? E na ocidental nós temos uma cultura diferenciada, muito próxima das Américas da Oceania, com o cristianismo católico e protestante e o judaísmo, certo? Essa maneira de regionalizar a Europa torna evidente várias diferenças artísticas, linguísticas e religiosas. Olha lá, acabei de falar. Leste europeu, ligado à Igreja Ortodoxa, ou ao catolicismo das igrejas uniatas, que é uma divisão, uma separação da Igreja Católica. E o Ocidente, o catolicismo romano tradicional, principalmente nos países latinos, né? Portugal, Espanha, França, Itália, e ao protestantismo, né? A Alemanha, Inglaterra e outros, tá? A Holanda, tá? Então nós temos aqui a divisão: paísinho verde, Europa Ocidental, bem tranquilo de ver. Basicamente, se a gente for ver, são os mesmos que faziam parte da parte ocidental e oriental, os mesmos que faziam parte da cortina de ferro e a Rússia, olha lá,
É quase praticamente igual, se não foi totalmente igual, certo? Repara que nós temos aqui alguns países como Chipre e outros que estão aqui embaixo, né? Para a gente ver aqui, são a antiga Iugoslávia, né? A Albânia, a Grécia, que estão na Europa Ocidental, tá? Por quê? Tem uma cultura, uma aproximação maior com os países do Ocidente, certo? Mesmo que tecnicamente esteja junto aqui do Oriental. E aí vamos falar de cada um específico. A Europa Ocidental, então, tá a oeste do continente europeu, é a região mais rica, né? Nós temos ali a Inglaterra, a Grã-Bretanha, a França e a Alemanha, que são os três países mais ricos da Europa e estão entre os mais ricos do mundo, tá? A Alemanha mesmo, se eu não me engano, é terceiro ou quarto, alguma coisa assim. É o segundo, terceiro, não sei. Principais características e aspectos da Europa Ocidental. Grande parte dos países está integrado politicamente e economicamente à União Europeia, então a maior parte faz parte da União Europeia. Tem regimes democráticos mais antigos e consolidados, né, com primeiros ministros ou presidentes, né, depende do país. É a região mais rica em desenvolvimento econômico, melhores índices sociais, em comparação com a Europa Oriental. A Alemanha é a nação mais rica, grande parte dos países tem desenvolvimento industrial e tecnológico avançado, né? Muito avançado, indústrias de ponta e tudo mais, importadores de produtos e exportadores de produtos manufaturados com tecnologia agregada, eles vendem esses produtos para fora, né? E as principais línguas: inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, holandês, português, sueco e finlandês, tá? Português por causa de Portugal, tá, gente? Então, ó, nós temos aqui países da Europa Ocidental, né? Nós temos lá, ó, Portugal, Espanha, Reino Unido, Irlanda, Islândia e por aí vai, tá? Grécia, Itália, Áustria, são países da Europa Ocidental, tá? A Europa Oriental, ela está no leste, claro, né? Ela é bem menos desenvolvida. Todo o período do socialismo com a economia planificada fez com que a economia desses países, mesmo após o fim da União Soviética, estivesse bem atrasado com relação ao resto do mundo, né? Muitos aderiram, a maior parte, se não todos, aderiram ao capitalismo, né? Depois do fim do socialismo, assim que acabou o socialismo, mas ainda estão bem atrasados nessa questão, certo? O termo leste europeu foi muito utilizado na Guerra Fria para fazer referência aos países socialistas sob influência da União Soviética. Hoje, isso é utilizado para definir esses países que estão a leste na Europa, leste europeu. Aspectos econômicos, geográficos e sociais. A população é de 260 milhões, estimativa de 2018, então pode ter aumentado um pouquinho. É uma das regiões mais desenvolvidas do ponto de vista econômico, é a danubiana, próximo do rio Danúbio, por isso danubiana. Então nós temos ali República Tcheca, Hungria, Romênia e Eslováquia, a região mais desenvolvida, né? O catolicismo ortodoxo é a religião protestante, predominante, né, dominante. Na Estônia e Letônia, nós temos o protestantismo. E o islamismo tem muitos adeptos na Bósnia e em Montenegro, tá? Inclusive, Montenegro é uma região que tem muito conflito étnico, religioso lá, tá? Até hoje. Fazem parte da União Europeia, alguns, né, países do leste europeu, né, esses que estão aqui: Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Polônia, República Tcheca e Romênia. Esses fazem parte da União Europeia, tem alguns para entrar. Outros fazer parte da CEI, a Comunidade Econômica Internacional, que é um resquício da antiga União Soviética. É um bloco formado depois do fim da União Soviética. As línguas: russo, húngaro, búlgaro, sérvio, polaco, que é da Polônia, romeno, albanês, eslovaco, tcheco e croata. A maior parte da população fala línguas de origem eslava, né, do grupo étnico, né, o povo eslavo, tá? Os principais rios: Danúbio, Volga, Ural, Don e Dniepr, tá? E aqui nós temos os países do leste europeu, tá? Olha lá, a Ucrânia, que a Rússia anexou um pedacinho do território deles. A Turquia, tá? Turquia é um país, muitas vezes as pessoas consideram ele um país do Oriente Médio ou da Ásia,
A Turquia ela tem território tanto na Europa quanto na Ásia, assim como a Rússia. Então nós temos a porção europeia da Turquia, tá? Polônia, até a Alemanha entrou aqui, tá, gente? Mas esse mapinha tá um pouquinho errado, tá? A Alemanha aqui a gente não considera, tá? É, então é isso para essa semana, pessoal. É bem tranquilinho, bem fácil. A matéria dessa semana, só esses aspectos básicos, tá? Um bom estudo para todos, uma boa semana, fiquem com Deus.